Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14. A gente viu já sobre o dragão na história inteira. A gente viu sobre a besta que se levantou do mar, que foi Roma, que a profecia apontou, e de Roma surge o anticristo. O anticristo, a gente tem que ele é um sistema bem grande, que não se resume a um governo só, mas vários governos se levantam contra os cristãos. Essa é a besta, que tem os seus 10 chifres, e começa desde a perseguição de Cristo por Herodes, e Satanás está por trás dela, e Satanás também estará por trás quando ela retornar, porque a besta nesse momento está ferida, ela ainda não retornou, ela ainda não foi sarada, porque quando ela sarar, Roma voltará ao poder mundial, ou alguém em Roma, ou alguém de Roma, mas a profecia aponta para Roma. E o falso profeta se levantará na mesma época em que essa ferida for sarada. Eles atuarão juntos, buscando saber quem são esses que vão aceitar a sua marca, se diferenciando de quem são o povo de Deus. Tudo estratégia de Satanás para saber quem são os que não aceitarão a marca, para poder perseguir. E a gente viu estudos passados que a descendência da mulher é a representação da igreja, que ficará viva até a vinda de Jesus. E as duas testemunhas, a representação da igreja, da parte da igreja que morre, são os mártires. Os mártires são um número contado de pessoas, só Deus sabe quantos são. E Jesus só voltará pouco tempo depois que o último mártir morrer. A gente vem para cá, Apocalipse 14, a gente tem uma cena interessante. Olha o que ele diz no versículo 1: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como dos arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, não tem mancha, né? Então a gente vê aí que os 144.000, eles são apresentados, só que mais na frente vai ser apresentado 3 anjos, e esses anjos vão proclamar algumas coisas, e Jesus é para vir ao fim disso, porque de acordo com Mateus 24, depois de completar-se tudo, é que Jesus vem com os seus anjos para reunir os seus. Amém? Em nome de Jesus. Então a gente vê aqui que essa cena, ela é uma cena proléptica. O que é uma cena proléptica? É uma cena que acontece fora do seu tempo determinado. O Apocalipse, na verdade, a gente já viu outras cenas parecidas, que o Apocalipse ele não está preocupado algumas vezes com cronologia, a gente que se vire para colocar as coisas no lugar, né? Então, ele não, às vezes, não coloca as coisas no lugar. E a gente vê aqui uma cena que acontece antes, como se
João recebendo a visão, Deus tivesse mostrado a visão para ele, dizendo assim, olha só que lindo, né? O pessoal aqui na minha presença, aqui já no céu, agora eu vou te mostrar como chegamos até aqui. E aí vai começar as mensagens angélicas, certo? Mas também tem um motivo porque que é apresentado já o Cordeiro e os 144 mil já no céu. A gente vê que aí eles foram apresentados como aqueles que têm o nome de Jesus e de Deus na sua fronte, que é o selo de Deus. Por que eles já são apresentados agora no céu tendo esse selo? Porque momentos atrás foi apresentada a questão da marca da besta. Então ele apresenta nesse sequencial isso para fazer uma diferenciação. Esses aqui são que receberam a marca da besta, mas esses aqui são os que receberam o selo de Deus. E eles no caso, eles vão para o céu. Amém? Em nome de Jesus. Ele fala aí que eles, no versículo 3, que eles entoavam um cântico novo, um novo cântico diante do trono, e ninguém podia aprender o cântico senão eles. A gente pode perguntar, mas que cântico é ele? Que cântico é esse? Se você for ler lá, a gente não vai ler hoje, lá em Apocalipse 15, do versículo 2 ao versículo 4, você vai ver o cântico que só eles cantam, né? Porque só eles aprendem esse cântico. Então só os 144 mil, só o povo de Deus vai cantar esse novo cântico, certo? Detalhe, o nome do cântico se chama Cântico de Moisés. Aí eu pergunto para vocês, Moisés cantou antes de passar pelo Mar Vermelho, durante o Mar Vermelho ou depois do Mar Vermelho? Quando? Depois. Porque a mesma representação do que acontece na igreja que passa pela tribulação, mas no final tem um novo cântico em sua boca, que canta e se alegra na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então eles têm um novo cântico em sua boca. E são estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. Na tradução de vocês aí, porque são virgens. Isso não significa que só os virgens vão para o céu. Já casei, já era. Não é assim, né? A questão aqui é porque não se macularam com mulheres. Você vê que na Bíblia que existe essa questão de se macular ou de se contaminar. É porque então não é uma mulher pura. Se não é uma mulher pura, é a meretriz que o Apocalipse fala, certo? É a meretriz. Quem é essa meretriz? Babilônia. Ela é a meretriz. Quem é Babilônia? A gente vai ter um estudo depois sobre isso, mas a gente vai ter um vislumbre já aqui mais para frente. Então, são as pessoas que se contaminaram com Babilônia, certo? E esses aqui não se contaminaram com ela. Versículo 5 diz: e não se achou mentira na sua boca nem má. Ou seja, na sua boca tem a verdade. O que é a verdade? Jesus está na sua boca. Ela não cessa de falar o nome de Jesus. Amém? Ela declara que a Ele a honra, a Ele a glória eternamente, em nome de Jesus. E aí, após essa cena sendo mostrado o céu e as pessoas que venceram, porque os 144 mil passaram pela grande tribulação, e agora eles ali no céu, agora vai mostrar algumas mensagens sobre alerta, né? Como se fosse preparando o povo para estar ali. A gente vê aí, versículo 6, versículo 6 até o versículo 12, será apresentado 3 vozes, e no versículo 13, uma quarta voz.
A gente tem aí 3 vozes de anjos e uma voz vinda do céu, certo? 3 vozes de anjo e uma voz vinda do céu. Olha só o que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, o quê? Eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém? Em nome de Jesus. Algumas pessoas trazem a interpretação literal para essa parte aqui, como se fosse anjos realmente. Anjos vem do grego angelos, A-G-G-E-L-O-S, que muitas vezes significa anjos, realmente os anjos celestes, mas muitas vezes significa mensageiro. Na verdade, angelos significa mensageiro. A grande questão da interpretação é quando esse mensageiro é celeste, que a gente conhece por anjo, e quando o angelos se refere a um mensageiro terreno, né? Porque no caso a gente tem, por exemplo, João. João, ele é apresentado como mensageiro, o mensageiro que veio preparar o caminho para a vinda de Jesus. Só que lá no original a palavra mensageiro dá angelos. No original está como se dissesse assim: João é o anjo que veio preparar o caminho. Então, alguns casos na Bíblia, a palavra anjo se refere a pessoas humanas. Assim como a gente vê lá no início de Apocalipse, os anjos das igrejas provavelmente são os pastores das igrejas, certo? Então, esse anjo aqui, ele está proclamando um evangelho eterno. Eu queria chamar a atenção para o que acontece lá em Mateus. Vamos abrir aí. Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Versículo 19 ao 20. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a gente vê aí que aos discípulos, aos seguidores de Jesus, as pessoas foram designados pregar o Evangelho. O Evangelho, ele foi designado para os humanos. Os anjos, eles não têm esse privilégio. Deus imbuiu os homens, as pessoas, de pregar, certo? E olha que um anjo, ele tem mais lábia, né? Ele deve ter mais lábia para convencer alguém, mas Deus colocou em nossas mãos. Não sei, talvez pela nossa proximidade, humano com humano, né? Humanos com humanos. Então, Ele nos chamou para multiplicar, para anunciar o seu evangelho. Sorte que os anjos, não existe nenhuma parte da Bíblia, uma referência clara que a eles foi atribuído o papel de pregar. Não foi. O que nos leva a crer que o águilos, lá de Apocalipse, na linguagem profética simbólica, só pode ser realmente pessoas.
certo? As 3 mensagens angélicas, na verdade, são as 3 mensagens que os mensageiros do Senhor, o que a igreja anuncia. A igreja anuncia. A gente vai abrir aí em Efésios, capítulo 3. Efésios 3. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse evangelho eterno. Efésios, capítulo 3. Versículo é o 5. Paulo, ele está falando um pouco sobre esse evangelho eterno. Ele diz, versículo 5 em diante, diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então não é que não foi dado, é que não foi revelado completamente. Então a gente vê, você pode ler lá em Gálatas, que Abraão recebeu esse evangelho, e esse evangelho foi sendo acrescentado a respeito da iluminação, né? E agora, pelo Espírito, se revela aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito, a saber, qual que é esse evangelho? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho. Aleluia. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério deste século, ou seja, a dispensação da graça, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Você pode ver lá que no Apocalipse diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, aquele que criou o céu, a terra e o mar. Então, a imagem do Deus Criador, esse evangelho estava na sua revelação oculto em Deus. Oculto em Deus, só revelado nesses últimos tempos. Deus sempre teve o plano de salvar toda a humanidade no seu coração. Sempre. E esse é o evangelho, porque evangelho significa o quê? Como é o nome? Boas notícias, né? Boas notícias de salvação, no caso na Bíblia, né? É um termo emprestado do grego, que quando alguém vencia alguma coisa, eles chegavam lá os romanos, os gregos chegavam, evangelho, ou seja, boa notícia, né? Então, o evangelho é a boa notícia, e o cristianismo pegou esse termo para trazer a boa notícia da salvação, o evangelho eterno de Deus, a boa notícia que estava oculta em Deus. E Deus pega então de Abraão, porque Deus sempre quis habitar no nosso meio. Então, de Abraão, depois da queda, Deus pega e vai prometer para Abraão que vai fazer dele bendita todas as nações da terra. É uma profecia direta à salvação. E aí, de Abraão, ele vai pegar lá na sua descendência Jacó. E de Jacó, ele então escolhe uma das tribos, que é qual? Judá. E de Judá, Deus então escolhe um rei, que é Davi,
E de Davi vem a descendência que cai aonde? Em Jesus Cristo, que é o filho de Davi. Então você vê como Deus foi planejando isso tudo para Ele querer dar esse evangelho, essa notícia. Qual notícia? De salvação, de voltar a habitar entre os homens. E aí, em Jesus se cumpre finalmente a promessa feita a Abraão: a tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Você pode dizer, não é em Isaac? Não, o livro de Gálatas nos mostra que é em Jesus que se cumpre isso, porque em Jesus se juntam judeus e gentios numa mesma família da fé. O plano de Deus então é revelado, estava oculto em Deus, e os judeus que se orgulhavam, nós somos o povo de Deus, e nessa sua sobrepujância, jactosidade que Paulo fala, nesse seu orgulho, essa é a palavra, nesse seu orgulho, Deus então deu uma virada de costas para eles, porque eles rejeitaram Jesus e se voltou para o mundo inteiro. E na verdade, isso era o que Deus queria, isso era o que Deus sabia que iria fazer desde o começo. Deus, ao decorrer da história, não via a hora de se manifestar para o mundo inteiro. Aleluia. Esse é o Evangelho eterno de Deus. E na segunda vinda de Jesus, então nós temos Deus voltando a habitar entre os homens. Essa é a boa notícia de salvação, estarmos juntos com Deus, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho eterno. Ele diz aí, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então se faça conhecido perante todos o universo. Versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, resumindo, vamos voltar lá para o Apocalipse 14. Resumindo, esse anjo, essa mensagem angélica é proclamada pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, que são os mensageiros do Senhor e que proclamam o Evangelho eterno que a eles foi atribuído fazer, não a nenhum outro ser. O Evangelho eterno, que é qual? Salvação aos judeus, a um povo escolhido? Não, ao mundo inteiro. Aquele que crê, aquele que crê será salvo. Deus não via a hora de manifestar isso no mundo. Aleluia. Esse é o Evangelho eterno. A gente continua aí, capítulo 14, versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Grava isso na cabeça aí de vocês: dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então nós devemos dar glória, devem dar glória, porque é chegada a hora do juízo. Vamos aí para o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A gente já viu isso, que essa prostituição é a idolatria, né? Babilônia, ela vai significar o quê? Confusão, desordem, Babel. Nós temos aí o quê? Uma confusão de ensinos, nós temos uma desordem, porque não seguem a lei de Deus, os seus mandamentos, e nós temos uma Babel, uma mistura, uma bagunça, certo? Deus vem acabar com tudo isso daí, com essa idolatria toda, com essa bagunça toda,
essa heresia toda que se espalha pelo mundo, certo? Mas por que ele vai fazer isso? Vamos em capítulo 18 de Apocalipse, capítulo 18, o versículo é o 2, que diz assim: então exclamou com potente voz, a mesma coisa lá, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar de seus flagelos, das suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. A gente pula aí para o versículo 24, que diz assim: e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Babilônia é a responsável por matar. Sobre o governo da besta e o local da besta é Babilônia. Então nós temos aqui que Babilônia é como se fosse o planeta Terra pervertido, certo? O planeta Terra pervertido, e quem governa é a besta e a religiosidade por conta do falso profeta, né? E na Babilônia, nesse sistema corrompido, cheio de pecados, nessa idolatria toda, nessa prostituição, então a gente tem que ela mata profetas, ela mata os servos de Deus. E por isso Deus vem a acabar com ela também. A grande Babilônia é uma representação do todo. A gente vê que Babilônia, lá na profecia de Daniel, é a primeira da profecia. Vem o Império Medo-Persa, vem depois a Grécia e por último o quarto império, que a gente interpreta por Roma. Só que, se eu não me engano, é o apóstolo Pedro ou João, eu não lembro, mas em uma das cartas eles chamam Roma de Babilônia. Eles chamam Roma de Babilônia, o que nos leva a crer que essa grande Babilônia é os impérios mundiais da terra, e todo império grande é chamado então de Babilônia, ou a grande Babilônia, certo? De resumo é o que? É o planeta Terra pervertido, certo? E há um convite de Deus: não participe das suas prostituições, não participe, retirai-vos dela, povo meu, saiam do meio dela, para que vocês não provem das pragas, dos flagelos que vai vir sobre ela. Amém? Em nome de Jesus. Deus nos chama, Deus nos convida a sairmos dela, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar aí. Então é por isso, por causa dos seus muitos pecados que chegaram até o céu, então ela vai cair. Babilônia vai cair. O vinho da fúria da sua prostituição, o que é isso? É o sangue do assassinato das pessoas que adoram ao Deus Criador, no caso a Jesus Cristo, certo? Então o vinho da fúria da sua prostituição, o vinho é o sangue. E aí elas então matam os profetas. Então, o vinho da fúria é o sangue do assassinato, e da prostituição é das pessoas que não seguem os seus deuses. No caso, nosso profeta,
anticristo, o próprio Satanás, certo? Não seguimos a outros deuses, seguimos a Jesus Cristo. Amém? Então ela mata os profetas. Versículo 9, nós temos o terceiro anjo, a terceira mensagem angélica, que diz assim: seguiu a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, o que ele diz? Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho. Agora ele está falando de outro vinho. Esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Quero chamar a atenção para você que esse fogo, ele não traz no sentido de queimadura. O que esse fogo ele provoca é tormento, certo? Porque nós sabemos que o fogo enxofre do lago de fogo. O que a Bíblia diz? O lago de fogo e enxofre é a segunda morte. É isso que Apocalipse fala. Então, eu não estou desconsiderando que tenha fogo, mas o Apocalipse ele é simbólico. O que garante que vai ter nesse lago de fogo e enxofre é tormento, ranger de dentes. É isso que se garante que vai ter lá, certo? Porque algumas vezes aqui no Apocalipse é representado esse juízo como se fosse sangue derramado, às vezes é representado como fogo. Então, pode ser que tenha fogo, e na verdade eu acredito que tenha fogo realmente, por causa que a palavra de Deus fala, certo? Mas isso não significa que verdadeiramente tenha. O que vai ter lá é tormento, e isso é garantia, certo? Então eles provam aí do tormento. Ele fala o seguinte aí, versículo 10, que esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então o que o terceiro anjo, o que a terceira mensagem angélica mostra? Ela mostra que quem colocar a marca da besta, que na verdade são os seus adoradores, a gente vê lá em Apocalipse 19, versículo 20, que quem possui a marca é quem é adorador, certo? Quem possui a marca é quem é adorador. Não há divisão. Esse aqui é o adorador, esse aqui é o que pôs a marca. Não tem divisão. Apocalipse 19, versículo 20, lá no final, une todos. Ele diz: aqueles que tinham a marca e eram os adoradores da besta, certo? No caso, os adoradores da sua imagem. A gente vê aqui que eles beberão do vinho da cólera de Deus. Esse vinho preparado de Deus, ele é diferente do vinho que a gente tem esmagado aqui pelos pés, certo? Porque o vinho, na verdade, é pelos pés, na verdade. Mas o que eu quero trazer no sentido? Que quando eram feitos vinho, eles colocavam a mão num lugar assim, seguravam, e eles iam fazendo o quê? Pisando nas uvas, certo? Eles pisavam as uvas com cuidado, e aí o que saía das uvas saía um líquido e formava o vinho, né? Esse vinho, ele é o vinho da cólera, o vinho da ira, o vinho da raiva de Deus. Sabe quando você pega e faz... Esse é o vinho da cólera de Deus, sem cuidados. E as uvas, elas têm lá o seu caroço, né? E quando são esmagadas com muita força, se for esmagado com muita força, o que vai sair de lá? Eles explodem e o vinho fica amargo. E esse vinho da cólera de Deus, ele vai ser dado para os seguidores de Babilônia, da besta, tomarem essa amargura. Deus está... Pega.
Detalhe, irmãos, olha o que diz aí no finalzinho do 10, bem no meio, na verdade. Preparado sem mistura. O que significa? Que você pode ver que lá nas trombetas, você viu que diz bem no finalzinho assim: mas não se arrependeram, não é? Porque até ali a gente vê que ainda existe uma pontinha de misericórdia de Deus. Mas nesse momento aqui, no momento final, no momento de ser jogada as pragas, não existe mais misericórdia alguma. É um vinho sem mistura, porque o que era um vinho misturado? É você pegar ele e jogar um pouquinho de água para diluir ele, certo? Esse vinho de Deus não vai ter mistura, vai ser jogado da maneira que é. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo, se eu não me engano, 64, versículo 28, não lembro. 64, 20, não lembro. Mas a Bíblia chama desse dia como o ato estranho de Deus, porque é o dia que Deus agirá sem misericórdia, certo? Nesse dia Deus agirá somente com a sua ira, somente para aqueles que colocaram a marca da besta em si, certo? Então é um vinho sem mistura. E aqui essa terceira mensagem ela vem para alertar sobre isso, sobre esse fogo e enxofre. A fumaça e o tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses são os que permanecerão fiéis até o fim, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você vê que onde a gente leu sobre o Evangelho é eterno, e quando é atribuído aos homens pregar, é dito Jesus que vocês guardem tudo que eu tenho vos ordenado. O que a palavra de Deus nos manda é isso que vai nos diferenciar, pois Babilônia, a bagunça, a Babel, a desordem, nossa diferença está em seguir o que diz a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nisso está a nossa diferença. Isso não salva ninguém, mas isso diferencia as pessoas, certo? Diferencia. E você vê que esse evangelho eterno que é pregado para essas pessoas é mostrado para as potestades inteiras, como a gente viu lá em Efésios 3. Potestades não é só demônios, não existe potestades no céu, potestades celestiais também, certo? São classes de anjos. E aí é para ficar provado quem é que vai servir a Deus, quem é que serve a Deus e quem é que não serve. Os anjos, eles não são oniscientes, eles precisam saber quem é que eles vão vir buscar. Quem são esses? Aqueles que têm os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, certo? Em nome de Jesus. Então essa é a diferença que a gente tem aí. Nós vimos as três vozes. A primeira foi do Evangelho Eterno, para darem glória a Deus, o Criador de todas as coisas. A segunda mensagem é que caiu a grande Babilônia com a sua prostituição. E a terceira voz, a terceira mensagem angélica é que vai vir um juízo sem mistura, pesado, sobre aqueles que seguirem a besta, certo? Versículo 13, que diz assim: então ouvi uma voz do céu. Essa aqui é uma voz de anjo? Sim ou não? É uma voz de anjo? Não. Quando é anjo, ele falou. Ele disse na primeira voz, ele falou: um anjo voando diz. Na segunda, seguiu-se outro anjo segundo dizendo. E na terceira voz, seguiu-se outro anjo, o terceiro dizendo. Mas aqui na quarta voz, não é um anjo quem fala.
o que significa que há um cessar dessa voz. A voz terrena, agora nós temos uma voz celeste que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aleluia, em nome de Jesus. Então, a gente tem aqui que a quarta voz é a voz celeste. Eu quero chamar a atenção para você que essas três vozes de anjos, que representam as três mensagens da igreja nos últimos tempos, é a mensagem que as duas testemunhas darão. A gente viu que elas, quando tiverem terminado seus testemunhos, elas serão mortas. Elas serão mortas. E aí, quando elas forem mortas, se cumpre tudo aquilo que essas três vozes disseram. Então você pode ver que a ordem que foi apresentada aqui, na verdade, a ordem é inversa. Quando a gente vê que na quarta voz, os que morrem, a gente vê as três vozes se cumprindo. Primeiro a terceira, porque primeiro ela diz assim, ó, o Evangelho eterno, depois caiu a grande Babilônia, e depois os adoradores da besta, lá. Mas o correto é para ser aqueles que adoram a besta vão sofrer lá o juízo. E aí que é anunciado: caiu a grande Babilônia. E por último, temam a Deus e dá-lhe glória. Chegou o seu juízo. Alguém está conseguindo compreender meu raciocínio? Em nome de Jesus? A ordem é ao contrário, e se cumpre aonde isso? Lá nas duas testemunhas. Então, o que as duas testemunhas falam? São essas três mensagens angélicas. É isso que sai da boca delas. São isso que elas testemunham no fim. É isso que a igreja de Deus vai proclamar no fim, sem medo, contra a Babilônia, contra a besta, anunciando o juízo de Deus, proclamando o Evangelho eterno até o fim. Porque Jesus virá quando tiverem guerras, quando o Evangelho ser anunciado a todo o mundo. É aí que Jesus vem. A gente vai aí, Apocalipse 11. Vamos ver aí as três mensagens que estão aqui. Versículo 7. 11:7 diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, ou seja, da terra, pelejará contra elas e as vencerá e matará. É por isso que diz: bem-aventurados que morrem desde agora no Senhor. Bem-aventurados. Ele fala o seguinte, versículo 8: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Esses aqui são os mártires, tá? Que a parte da igreja que vai morrer. Estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Aqui está o vinho da fúria e da prostituição, porque eles mataram o povo de Deus, mataram os profetas, mataram aqueles que anunciavam, que testificavam, que testemunhavam de Jesus. Caiu a grande Babilônia. Versículo 10: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, ou seja, porque o povo de Deus morreu. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande
Medo. Grande o quê? Medo. Temei a Deus e dai-lhe glória. É o que ele diz aí no versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as ondas ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso não significa que elas se arrependeram, mas que todos deram glória a Deus. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai é a 7ª trombeta e a volta de Jesus, que é o terceiro ai. As 3 mensagens, elas se cumprem inversamente lá nas duas testemunhas. Lá nas duas testemunhas. E quem são as duas testemunhas? A igreja de Deus. É a representação da parte da igreja dos mártires que irão morrer. Certo? Esses mártires ficarão mortos, com certeza, são mártires, até a vinda de Jesus. E na vinda de Jesus, quando Jesus estiver voltando, eles vão ressuscitar. E aí tem a voz: subir para cá, e tudo isso mais. E essa imagem de Cristo nas nuvens chamando os ressuscitados, que tinham morrido e foram ressuscitados, é a mesma imagem que a gente tem, voltando aí no capítulo 14, no versículo 14. É a hora da ceifa, aleluia, é a hora do arrebatamento. Glória a Deus. Ele diz aí, versículo 14: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante à filha de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse, irmãos? Jesus Cristo. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava assentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Irmãos, essa daqui é a perspectiva de um salvo em Cristo Jesus. É alguém que está ali na presença de Deus. Detalhe, ele está falando das pessoas que morreram. Ele está falando das pessoas que morreram. E quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a ressurreição, ele diz que as pessoas são comparadas a sementes que são plantadas, mas que vão ser colhidas para Deus. É como se fosse uma semente. E Jesus vai falar aí sobre essa colheita também. A gente vê aí em Mateus, o capítulo capítulo 13, Mateus capítulo 13, quero chamar a atenção para você que o capítulo 14 ele está todo inverso em questão de cronologia, tá? Ele está todo inverso. Mateus capítulo 13, versículo 30. Alguém pode ler para a gente? Aleluia. Então a gente tem aqui que um é amarrado para queimar, ataio em feixes para ser queimado, e o trigo é recolhido no meu celeiro. Quem são esses ceifeiros? Então no caso a gente viu que um anjo chegou e disse:
no caso para Jesus, ceifa quanto a foice, não é? Mas aqui a gente vê que Jesus vai dizer aos seus ceifeiros. Então, no caso, a foice é os ceifeiros, certo? A foice é esses ceifeiros. E quem são os ceifeiros? A gente vê aí em Mateus 24. Acredito que vocês já sabem quem são. Mateus 24, versículo 30 e 31. Vai lá, Portela leu 30, Beira Raimundinha leu 31. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como vidro, clamando com trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e uma a outra extremidade do céu. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quem são esses ceifeiros? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus são esses ceifeiros. Os anjos de Deus são a foice de Jesus. Ele ali recolhendo aqueles que são seus. Mas a gente viu lá que entre o trigo e o joio eles crescem o quê? Juntos. Mas só basta ser colhido no celeiro de Deus aqueles que são o quê? Trigo. Quem for o joio não vai para o celeiro de Deus, não. Vai ser atado e esperar o juízo. Certo? O juízo. O que é esse ser atado? É ser morto. Tá? Esse ser atado é ser morto até a hora do julgamento final. A gente vai ver isso continuando lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Então a gente vê aí dois tipos de ceifa. A primeira ceifa e a segunda. Tá certo? Só que essa primeira aqui é comparada ao que foi colhido o mosto ou trigo, né? No caso, o povo de Deus. Mas essa é a perspectiva de quem é de Deus. E a perspectiva de quem é ímpio, de quem está contaminado pelas prostituições de Babilônia. Essas pessoas, elas provarão do vinho da cólera de Deus. A gente vê aí no versículo 17. Elas estão prontas. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda no altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão quê? Maduras. Ou seja, já está na hora de colher. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos abrir aí em Apocalipse 9, versículo 17. Apocalipse 9, 17. Que diz assim: Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto de enxofre, e cabeça dos cavalos era como labareda de leão, e de sua boca saía fumaça e enxofre. Assim são esses cavalos. A gente vai lá para Naum, capítulo 3.
Naum, capítulo 3. Em nome de Jesus. Naum, capítulo 3. O versículo é o 2, 3, 4. 2, 3 e 4. Vai lá, irmã Lourdes, Chauã e obreira mãe. Ah, tá sem Bíblia? Pois vai lá, Shirley. 2, 3 e 4. A gente vai lá em Apocalipse agora 19, estou lendo aqui rápido porque são algumas referências. Apocalipse 19, versículo do 11 ao 16. Vamos lá, deixa eu separar. Tio Chebin com 11. Paulinha com 12. Deixa eu ver. Marcelo com 13. Betânia com 14. Irmã Cláudia com 15. E Irmã Raimunda Santos com 16. Vamos lá. Glória a Deus. Ele tem escrito na sua coxa o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por que não está escrito aqui? Por que não está escrito aqui? Por que não está escrito aqui? Por que está escrito aqui na coxa dele? Porque ele vai fazer o quê? Pisar. Sou eu que sou o rei. Eu que sou o Senhor. Eu não quero que você tenha uma imagem distorcida de Jesus, mas nesse dia será o vinho da ira de Deus sem mistura. Não haverá misericórdia. A misericórdia, o arrependimento, irmãos, é hoje. E você viu o convite. Qual foi o convite? Retirai-vos dela, povo meu. Sai dela, para que vocês não participem disso.
Não participem disso. Então você vê que o quê? Que não parou de esmagar a uva até o freio dos cavalos. Os cavalos vêm destruindo tudo. E vem na coxa do Senhor dos Senhores. E a gente viu lá, na parte que a irmã Lourdes, o Chão e a Shelly leram, sobre que os cavalos passavam por cima e havia multidão de mortos. E as pessoas, no caso, quem sobrar, vão pisando entre os corpos de mortos para todos os lados. O chão ensanguentado, as uvas pisadas e Jesus chegando na sua cavalaria. Certo? Eu quero que você observe que são a mesma cena de maneiras diferentes. É a mesma cena do Jesus vindo buscar a sua igreja, tirar ela desse mundo de pecado, pegar a sua igreja e tomar ela para si, e dizer: nunca mais vocês vão participar disso daqui, e pisar as uvas, que são os ímpios. Certo? Eu pergunto aqui: quem quer ser uva, diga amém. Quem é que é trigo em nome de Jesus? Você é trigo? Você não crê na sua salvação, não? Salvação é pela graça, irmãos. Quando você crê e tem o nome de Jesus na sua testa, na sua fronte. O que significa isso? Que você não nega o nome dele. Amém? Em nome de Jesus. Se você não negar o nome de Jesus, ele promete que vai confessar você diante do Pai e diante dos anjos. Está aqui? Esse aqui venceu a grande tribulação. Aqui, Pai. Certo? Ele vai nos apresentar em nome de Jesus. Mas ele nos convida a sair da Babilônia, a sairmos dessa prostituição, desse mundo de pecados e da sua idolatria, que idolatrará o anticristo, o falso profeta, e por trás deles estão idolatrando o próprio Satanás. Certo? Em nome de Jesus, vamos fugir disso. Mas é como a gente já falou: quem tem o Espírito Santo não será enganado por eles. Em nome de Jesus. A gente vê que os mártires, eles serão mortos e ressuscitarão para receber a sua recompensa, estarem nos celeiros de Deus. Mas não é porque eles morreram que a gente pode considerar aí que eles então fracassaram. Não, a gente não pode considerar assim. Olha o que diz aí Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o versículo é do 10 a 11. E diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, do Evangelho eterno. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Quem foi os que venceram? Aqueles que anunciavam a palavra e aqueles que não amaram a própria vida por amor a Cristo. Aqueles que não negaram. Então, quem morre não é um perdedor. Na verdade, quem morre é o que venceu primeiro. É o que venceu primeiro. E os que ficaram vivos são os que vencerão depois. Em nome de Jesus. Aqueles que morrem por amor a Cristo, amando a Cristo, são esses os que venceram. Aleluia. A morte não tem poder sobre a vida deles. E quando Jesus voltar para ceifá-los, para levá-los para si, então eles ressuscitarão em corpos glorificados
morreram crendo na promessa e ressuscitarão para receber a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém? A grande questão, irmãos, não é morrer, e sim morrer sem Jesus. Agora, aquele que tem Jesus, Jesus já falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, já sabe para o Senhor que ele merece. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus, feche os nossos olhos.